Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Intellect Quiz. Juntos vamos aprofundar o nosso entendimento sobre a Bíblia e compartilhar momentos de inspiração. Já vai anotando quantas perguntas você conseguiu acertar e no final do vídeo deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum de nossos emocionantes quizzes bíblicos. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like se você apreciar o conteúdo. Preparados? Vamos começar? Pergunta 1. Qual desses homens disse a Jesus que não era digno que ele entrasse em sua casa? A. Nicodemos. B. Simão Pedro. C. Zaqueu. D. Centurião. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D. Centurião. Então Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, nem mesmo me julguei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Referência bíblica, Lucas 7 versículos 1-10. Pergunta 2. Que personagem bíblico recuperou tudo o que perdeu após orar em favor de seus amigos? A. Abraão. B. Davi. C. Jó. D. Moisés. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuíra. Jó recuperou tudo o que perdeu depois de orar em favor de seus amigos. Referência bíblica Jó, capítulo 42, versículo 10. Pergunta 3. Qual dos apóstolos nos recomendou que orássemos sem cessar? A. Pedro. B. Tiago. C. Paulo. D. João. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. Paulo. Orai sem cessar. Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Referência bíblica, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pergunta 4. O que Jesus fez certa vez após passar a noite inteira orando? A. Realizou um milagre. B. Jejuou por 40 dias. C. Convocou os discípulos. D. Escolheu os apóstolos. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D. Escolheu os apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu a um monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu também o nome de apóstolos. Referência bíblica Lucas 6 versículos 12 e 13. Pergunta 5. O que fizeram os líderes religiosos ao saberem que Jesus ressuscitara Lázaro? A. Louvaram a Deus. B. Agradeceram a Jesus. C. Planejaram matar Jesus. D. Abraçaram a fé em Jesus. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. Planejaram matar Jesus. Desde aquele dia deliberaram matá-lo. Referência bíblica João 11 versículo 53. Pergunta 6. O que está escrito nos fundamentos da muralha da cidade santa? A. Nomes dos apóstolos. B. Nomes dos profetas. C. Nomes dos mártires. D. Nomes dos reis. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa A. Nomes dos apóstolos. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Referência bíblica Apocalipse 21 versículo 14. Pergunta 7. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu seu primeiro filho? A. 75 anos. B. 86 anos. C. 100 anos. D. 120 anos. Tempo para pensar.
Resposta correta, alternativa B, 86 anos. Ora, Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Referência bíblica Gênesis capítulo 16 versículo 16. Pergunta 8. Quem orou e pediu que Deus alargasse suas fronteiras e foi atendido? A. Davi. B. Moisés. C. Josué. D. Jabes. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D. Jabes. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e alarga as minhas fronteiras, e seja comigo a tua mão, e livra-me de mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Referência bíblica 1 Crônicas capítulo 4 versículo 10. Pergunta 9. Quem foi a segunda esposa de Abraão? A. Sara. B. Agar. C. Quetura. D. Milca. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. Quetura. E tornou Abraão tomou outra mulher, e o nome dela era Quetura. Referência bíblica. Gênesis 25 versículo 1. Pergunta 10. Quem era Rebeca? A filha de Moisés. B. Irmã de Jacó. C. Esposa de Abraão. D. Esposa de Isaque. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D. Esposa de Isaque. Isaque a trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e amou-a. Referência bíblica. Gênesis 24 versículo 67. Pergunta 11. Qual irmão de José impediu que o matassem? A. Ruben. B. Levi. C. Judá. D. Simeão. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa A. Ruben. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Referência bíblica Gênesis 37 versículo 21. Pergunta 12. Quantos anos José tinha quando se tornou governador do Egito? A. 30 anos. B. 37 anos. C. 40 anos. D. 42 anos. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa A. 30 anos. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Referência bíblica Gênesis 41 versículo 46. Pergunta 13. José do Egito morreu com quantos anos? A. 80 anos. B. 90 anos. C. 110 anos. D. 120 anos. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. 110 anos. Assim morreu José, tendo 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Referência bíblica Gênesis capítulo 50 versículo 26. Pergunta 14. Jesus disse que quem deixasse tudo para segui-lo receberia o quê? A. Riquezas terrenas. B. Prosperidade material. C. 100 vezes mais. D. Reinos do mundo. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C. 100 vezes mais. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Referência bíblica, Marcos 10 versículos 29 e 30. Pergunta 15. Qual o nome do rio em que os 4 anjos, que foram soltos após o toque da sexta trombeta, estavam presos? A. Rio Jordão. B. Rio Nilo. C. Rio Tigre. D. Rio Eufrates. Tempo para pensar.
Resposta correta, alternativa D, rio Eufrates. E dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Referência bíblica, Apocalipse 9, versículo 14. Pergunta 16. Que nome tinha o anjo do abismo relatado no livro de Apocalipse 9? A. Apolion ou Abadom. B. Gabriel. C. Rafael. D. Miguel. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa A. Apolion ou Abadom. E tinham como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom, e em grego Apolion. Referência bíblica, Apocalipse 9, versículo 11. Pergunta 17. Segundo o livro de Apocalipse, quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? A. 7 minutos. B. 1 hora. C. 2 horas. D. Meia hora. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D, meia hora. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por quase meia hora. Referência bíblica, Apocalipse 8, versículo 1. Pergunta 18. O que aconteceu com o céu após a abertura do 6º selo em Apocalipse? A. Ficou mais claro. B. Tornou-se negro. C. Desceu à terra. D. Se retirou como um livro. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa D. Ele se retirou como um livro. Os céus se retiraram como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Referência bíblica, Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Pergunta 19. Na abertura de qual selo sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro e a lua como sangue? A. Primeiro selo. B. Terceiro selo. C. Sexto selo. D. 7º selo. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa C, 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua inteira como sangue. Referência bíblica, Apocalipse 6, versículo 12. Pergunta 20. De acordo com o livro de Apocalipse, quantos frutos produz a árvore da vida na Nova Jerusalém? A. 7 frutos. B. 12 frutos. C. 24 frutos. D. 144 frutos. Tempo para pensar. Resposta correta, alternativa B, 12 frutos. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Referência bíblica, Apocalipse 22, versículo 2. Quantas perguntas você conseguiu acertar? Nos conte nos comentários, e se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar os vídeos novos. Obrigada por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo quiz.